Bom, então estamos aí, estamos gravando. Vamos começar a falar sobre como é que a gente pode aumentar a margem do seu e-commerce. Então, eu, Edu, aqui, a ideia é a gente trazer um conhecimento para você, como que você pode hoje, se você está sentindo que a margem do seu e-commerce, ela poderia e deveria ser melhor, na verdade, né? Então fica aquela angústia, pô, como é que eu posso aumentar a margem do meu e-commerce? Existe uma forma, então muito provavelmente se você caiu nessa aula, muito provavelmente você já sabe um pouco do que a gente vai falar por aqui, né? Então, só me apresentando rapidamente, eu e o Edu, prazer aí para quem está assistindo. Meu nome é Guilherme Mornati, tenho mais de 12 anos de experiência com e-commerce, sou sócio de duas empresas. Hoje nós temos um grupo, então sócio de duas empresas que a gente trabalha com aceleração de vendas, tá? E uma delas tem a ver com e-commerce. 7 anos aí da minha experiência é trabalhando com e-commerce, então tudo que eu vou falar aqui é tudo que eu aplico na prática todos os dias na minha base de clientes, tá? E aí a gente se juntou, batendo um papo, porra, você fala de dados, eu falo de e-commerce também, a gente aumenta as vendas dos nossos clientes, então, pô, vamos trocar uma ideia e vamos ajudar o pessoal aí a aumentar a margem. Então, Edu, se apresenta aí, depois a gente já começa, para não ficar muito longo também para a galera. Fala pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, sou fundador da Praxis e a nossa ideia é conseguir ajudar vocês, lojistas, a usarem os dados da loja de vocês para conseguir ganhar mais dinheiro, melhorar a sua margem de forma sem achismo, usando os dados com base para tomar de decisão. Então a ideia aqui é a gente pegar um pouco desse tema de como aumentar a margem e trazer um pouco da teoria, mas trazer um pouco dos dados, né? E conseguir mostrar como é que a gente consegue mensurar, como é que a gente consegue visualizar e como é que a gente consegue tomar decisão com base neles, né? Então, acho que nos juntamos com os maiores especialistas para fazer esse conteúdo aqui. É isso, né? Porque assim, ó, muita coisa você vê, né? Muito provavelmente você que está assistindo, você já viu falar sobre, pô, beleza, CAC, LTV, legal, mas dependendo aí da fase de maturidade de gestão mesmo dentro do seu e-commerce, muitas vezes você não sabe nem onde acessar essa informação. Então, onde é que entra aí a Prex, né? É justamente para te ajudar a tornar isso muito fácil. Vocês vão ver aqui como é fácil você puxar esses dados, pegar essas informações e aí sim você trazer para a prática para que você consiga aumentar a tua recompra e, como consequência, aumentar a tua margem. É aí que se liga tudo, tá? Então, vamos embora. Vamos já começar direto ao ponto. Só um recado antes, né? Nós vamos deixar aqui, então, link na descrição. Eu vou deixar aqui 100% gratuito para você que está assistindo. Não tem limites. Você pode acessar esse link que eu vou disponibilizar uma consultoria gratuita, tá? Então, um bate-papo em que eu vou analisar os seus dados, identificar, pô, como é que hoje está o seu CAC, o seu LTV, as ações hoje de aquisição que você está fazendo, porque aí, quem sabe, eu não posso te ajudar a melhorar ainda mais, tá? Edu, você vai deixar um link aí também, né? Vou deixar o link para facilitar o Gui, na verdade. Então, quem quiser, obviamente, pode já ir para essa reunião com a Praxis instalada, com um período de dados extenso, para a gente conseguir, para quando for fazer esse diagnóstico, já ter tudo prontinho, tudo calculado, não ter que levar planilha, dados faltando, ter que compilar tudo na mão. O Gui já recebe todos os dados prontos, um período de teste maior que a média, para conseguir aproveitar ao máximo esse papo de diagnóstico. E ajuda muito, porque, cara, tem diagnóstico que eu faço. A pessoa vem com 10 planilhas e abre uma, não, essa aqui fala das campanhas, essa daqui fala do E o CAC. número não bate nunca, né? E nunca, e Tem você três vai tentar faturamentos cruzar. para o mesmo dia. Exato, exato. Putz, muito bom, cara, muito bom. E é isso que a Prax faz, né? Então ela centraliza tudo e facilita para que você possa ter esses dados. Enfim, vamos parar dessa introdução, vamos logo aqui para a gente falar sobre o tema, tá? E aí eu quero começar falando, cara, sobre uma coisa que eu chamo de ciclo da frustração. E aí você está se perguntando, pô, mas o que é isso, né? O que é esse ciclo da frustração? É, Deixa eu só fazer o seguinte. Pronto, ficou melhor. Esse ciclo da frustração, eu gosto de falar sobre ele pelo seguinte: tem muito lojista, e a maioria, tá? A maioria, e você provavelmente se identifique com isso. Você está feliz quando, né, dentro do seu tráfego, as campanhas de tráfego que você faz, o ROAS sobe. Né? Então, quando o ROAS sobe, naquela semana, pô, o ROAS está muito bom. Porque provavelmente ali você fez alteração de algum criativo, ou algum público que você testou, e aí o CPM caiu, ROAS como consequência ficou melhor, tá feliz.
Só que, inevitavelmente, cara, eu trabalho com tráfego há 12 anos. Inevitavelmente, esse CPM vai aumentar, seja por uma sazonalidade, seja porque aquele criativo ele já está com uma frequência muito alta, ou por alguma coisa, sua taxa de conversão ela oscilou, o seu retorno sobre o investimento ele cai. Aí, semana triste, aí você vai xingar o teu gestor de tráfego, aí você vai pegar e vai ficar descabelado, vai saber, o que aconteceu? Aí, você vai lá, faz novos criativos, ou a sazonalidade ela passa, ou na jornada de compra, potenciais clientes que já estavam no funil vão lá e concluem a compra, pô, ROAS de novo, tudo certo agora, ROAS subiu novamente. Então, você vive sempre nesse ciclo. E aí eu tenho certeza que muitos que estão assistindo já se identificaram, porque quando você trabalha única e exclusivamente com o tráfego pago, e ele é 90% da tua receita, inevitavelmente você vai viver nesse ciclo. Porque a constância, ela vem através de diversificação, tá? E aí, até alguns pontos que eu quero trazer, você que talvez já tenha se identificado, mas para quem ainda não se identificou, né? Quais são os problemas comuns de e-commerces que passam por esse ciclo? Aí, eu estou falando de e-commerce que tem alta dependência do tráfego pago. Uma coisa, ele acaba sendo consequência da outra. Como você tem uma alta dependência do tráfego pago, a sua margem ela é mais apertada. Claro, existem exceções de alguns nichos que você vende num ticket muito alto e você tem uma margem muito boa, mas não é definitivamente a maioria, né? E aqui você tem uma venda única, né? O que é isso? Você não está prestando atenção no pós-venda. Você está única e exclusivamente prestando atenção naquela venda do dia. Então, pô, hoje como é que foi? Hoje eu tive um faturamento de tanto, meu retorno sobre o investimento foi tanto. É um esforço alto, e muito provavelmente, aí, se você analisar, te faço até uma pergunta. Quanto da sua rotina hoje, ela está focada para aquisição? Ela está focada para o cliente novo? Assim, de toda a experiência que eu tenho, mais de 90% da sua rotina, ela vai estar focada, e é claro, né, a sua rotina que envolve ali captação de novos clientes. Sei que você tem outras rotinas de operação, enfim, mas aquela voltada para marketing. Eu tenho certeza que mais de 90% de quem está assistindo aqui está ali voltado para a aquisição do novo, tá? E qual que é a consequência disso, quando você está nesse ciclo? Falamos, baixa margem, dificuldade de escala, isso aqui é um ponto muito importante. Porque quando você está olhando para ROAS, apenas para ROAS, e grava isso aqui que eu vou falar agora. Quando você está olhando apenas para ROAS, você vai ficar sempre buscando, vamos supor que o teu ROAS mínimo aí, no cálculo que você fez, teu ROAS mínimo ele é de 5. E aí você está numa semana em que o teu ROAS, ou num mês, ou num mês e meio, você está abaixo desse ROAS mínimo. A tua cabeça, ela vai estar sempre voltada à otimização para melhorar esse ROAS. Qual que é o problema disso? Dificuldade de escala. Por quê? Porque ao invés de você estar colocando o pé embaixo, e aí calma, eu não estou falando para você comprar prejuízo, eu estou falando para você, a conta vai fechar aqui, eu vou mostrar para você uma forma de você olhar diferente, que é a proposta aqui dessa aula, olhar de forma diferente, não só para essa métrica. Voltando a esse exemplo, sei lá, o teu ROAS mínimo é de 5, naquele momento ele está de 4,5, ele está de 4. Naturalmente, mais de 80% aqui vai diminuir o orçamento ou vai parar de escalar. Por que isso? Porque você está de olho nessa métrica. Pausa aqui, já já a gente volta nesse tema. E aí, você tem uma alta instabilidade de vendas também. Essa é a consequência. Por quê? Porque você está sempre, mais de 80% das suas vendas, elas vêm do tráfego pago, e aí você tem alta oscilação. Seu faturamento, ele está sempre assim. Porque quando aumentou o CPM, você teve menos impressões, como consequência, você teve menos vendas. Teve CPM muito bom. Ótimo, suas vendas vão aumentar. E depois, diminuir. E depois, aumentar. E aí você tem que se programar, como é que você planeja novos investimentos com uma receita que ela está sempre oscilando, né? Então, cara, essa é a consequência
tá? De você viver aqui, dependendo única e exclusivamente do tráfego pago. E a margem baixa, ela é consequência disso tudo, tá? E aí, para finalizar essa parte, sinal de que você está nesse ciclo da frustração. Você vive olhando para o ROAS. Se eu te perguntar agora, qual é a taxa de recompra do seu e-commerce? Se você parou para pensar, é porque você muito provavelmente está aqui e Mas o 95% ROAS do todo mundo sabe, né? O ROAS, ROAS fala na hora. Não, o o ROAS ROAS é todo mundo sabe. automático. Estava medindo até um pouquinho antes de começar a assistir aqui. É isso. E 95% do tempo de aquisição está na frente do gerenciador ou cobrando e conversando com quem faz, né, essa captação, tá? Até aqui, falamos do ciclo da frustração, falamos da consequência disso. Pergunta óbvia que a gente já começa, que vem, é, tá, Guilherme, tá, Du, como é que eu saio desse ciclo, né? A primeira resposta óbvia, tá? Claro, não é fácil de você implementar logo de cara, mas a primeira resposta óbvia, diversificando o canal, tá? E aqui tem algumas formas de você diversificar. Tá? E aí vamos falar só de aquisição, depois a gente vai entrar no tema principal. Mas, por exemplo, eu falei que se 90% da sua aquisição está no tráfego pago, vamos supor que você consiga dividir, uma forma de você mitigar isso é, pô, vamos colocar mais tráfego orgânico, através de redes sociais, através de influenciadores, através de, enfim, outros canais que vão te possibilitar diminuir essa dependência. E aí, criando novas linhas, você diminui essa instabilidade, mas ao mesmo tempo você vai ter outros investimentos, né? Então você vai ter investimento com influência, como eu falei, o próprio conteúdo orgânico das redes sociais, enfim, às vezes faz collab, e-mail, né? Então são todas formas de você conseguir diversificar linhas de aquisição. Mas existe uma forma, né? Existe uma forma que já está aí, dentro, né? Se você hoje está num patamar de faturamento ali de 50, 40, 30 mil reais, 80 mil reais, pô, divide aí pelo seu ticket médio. Olha quantos clientes nos últimos 6 meses você já trouxe para dentro da base. Você já trouxe para dentro do seu ecossistema. Então, qual é a melhor forma de você sair desse ciclo? E essa sim, tá fácil, de você começar a vender mais para sua base que ela já comprou de você, né? Vender mais para a base que já comprou de você. Tem muita gente que ignora o público mais valioso. Você fica lá testando o público frio, você fica lá buscando alternativa e o teu público mais valioso você ignora, tá? Então aqui, né, o ponto é, a cada recompra, né? Quando você trabalha isso, quando você começa a mudar um pouco dessa visão, você começa a entrar em algumas métricas, e eu vou explicar aqui cada uma delas, tá? A primeira que eu quero trazer dentro desse universo de recompra, então, qual é o raciocínio que a gente está construindo aqui? Tá bom, não posso ficar dependente apenas do tráfego pago, beleza, preciso diversificar para eu poder minimizar, melhorar minha margem e poder minimizar a inconstância do meu faturamento, tá bom? Beleza, eu vou, então, aumentar a minha recompra, ótimo. Mas aqui eu quero trazer um ponto, e aí eu começo a entrar numa métrica, que é quando você adquire um cliente, né, ele tem um custo por aquisição. Aqui a gente já entra numa métrica que é o CAC. Muito provavelmente você, gestor de e-commerce, já se deparou com ela, né? Então é o quanto me custa trazer esse cliente. E mesmo o gestor que lida com ROAS ali diariamente, ele vai chamar ali do CPA, né? Ele vai chamar de as siglas, elas são é a mesma, para simplificar. Então, é o quanto você está pagando para trazer um cliente. Mas aí aqui eu quero que vai começar a mudar um pouco a chave. Quando você olha para o ROAS, eu nem me lembro se eu acho que eu coloquei aqui de forma detalhada uma continha. Mas quando você olha para o ROAS, vou até ver se já está aqui na frente para ficar um pouco mais didático.
Sim, tá aqui. Quando você olha para o ROAS, você está olhando, como eu falei, apenas para a primeira venda. Quando você está olhando para LTV, quando você está olhando para CAC e LTV, e essa relação eu vou explicar um pouco mais à frente, aí é o tema da aula. O LTV é o valor geral, é uma sigla, né? Em inglês chamado, é o valor que esse cliente ele te gerou no tempo. Então, é o lifetime value. É o quanto esse mesmo cliente ele te trouxe de valor no decorrer do tempo. Então, CAC é o custo que você tem para alguém comprar ali pela primeira vez, incluindo tráfego pago, comissão de afiliado, bônus de influenciador, é o quanto você pagou para ter aquele cliente, tá? LTV é o quanto esse cliente vai gastar com você ao longo do tempo, certo? Conexão, o bendito CAC LTV que você ouve falar por aí. Se você vende apenas uma vez e o CAC pesa muito no teu bolso, você está olhando para isso nesse momento. Muito bem, agora o racional que eu quero te ajudar a construir é: se você vende várias vezes para o mesmo cliente, aqui quando eu explicar isso aqui, a ficha vai cair 100%. Se você vende várias vezes para o mesmo cliente, o LTV ele aumenta. E o CAC, não é que o CAC ele diminui, o CAC ele dilui, o peso dele dilui, né? Então, pô, vamos por exemplo. Se hoje, você fez uma venda hoje, tá? E aí essa venda, ela, sei lá, você pagou lá no gerenciador, vamos para simplificar, R$ 200, tá? R$ 200. Esse R$ 200, vamos supor que ele comprou algum produto de você dos mesmos R$ 200. Quando você olharia lá no gerenciador, vai dar o quê? Um ROAS de 1. Você se descabela. Você fala, meu Deus, esse cara, ele tá abaixo do meu mínimo, me ferrou. Mas ele entrou gastando R$ 200 contigo. Tudo bem, você pode até ter pago mais caro, e aí é um outro assunto, como é que você otimiza o seu CAC. Mas aqui, uma visão que você deveria ter é, cara, daqui 2 meses, esse cara, ele tende a comprar mais R$ 300 comigo. Depois, ele tende a comprar mais R$ 400 comigo. Ele tende a comprar depois mais R$ 300 comigo. Em 6 meses, na média, você sabe que aquele cliente que entrou, vamos supor, ele vai ter comprado de você R$ 2.000. Olha como a coisa ela muda. É o tal do LTV. Então, vamos supor que o LTV dele, eu mudei os números aqui, tá? Fiz de 6 meses e coloquei para R$ 2.000. Vamos supor que daqui 6 meses, cara, você vai ter um LTV de R$ 2.000 daquele cliente que você pagou 200 para ter. Olha como já muda a relação. O que antes eram ruas de 1, olha o retorno dele. E aí é a relação. Você faz a conta. LTV, o quanto ele gerou para você dividido pelo CAC. Olha o quanto isso gera para você de receita. E é uma, né, e vamos supor que você, aquelas campanhas, elas estivessem te trazendo só cliente que fica 6 meses, que está ali 6 meses gastando com você em torno de R$ 2.000, tá? Pô, é uma campanha que você deveria estar escalando, pé embaixo, e não pausando ela porque você está olhando só para o ROAS de 1, sabe? Então, isso é o principal gatilho que eu quero que você saia dessa aula aqui mudando na tua cabeça. É claro, nós vamos entrar já já em como é que você faz isso, o Edu vai ajudar a como é que você enxerga essas métricas num exemplo real, mas esse é o número, essas são as métricas, tá? Que você, tudo, essa historinha que eu contei aqui para você é um resumo disso daqui, tá? Nessa parte, até aqui, eu quero que você tenha gravado isso. Tomar decisão com base em ROAS acabou a partir de agora. A partir de agora olho para o meu CAC, legal, você já tem que ter um cálculo aí de CAC médio,
com base no quê? No quanto de LTV médio a tua base está gerando. Ah, mas Guilherme, meu LTV médio ele está ruim. Eu até tenho esse número. Ele está ruim. Tá, então nós vamos ter que se mexer, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu voltar tudo aqui. Nós vamos entrar num outro ponto, que é como você vai aumentar esse LTV. Como é que você faz isso? De que forma? É óbvio que, assim, poderia dar mais uma aula, e aí me comprometo até de aparecer aqui mais vezes para trazer exemplos de réguas que você deve construir. Aqui eu vou trazer, de uma forma detalhada, o que você deve observar até dentro da sua própria base, tá? E algumas ações gerais. Mas até antes de entrar nisso, eu falei de CAC, eu falei de LTV. Mas eu quero trazer algumas outras métricas que é importante você conhecer, tá? Quantidade de clientes novos. Isso aqui, simples, básico, é justamente, quantos clientes no mês eu estou trazendo. Por que isso, tá? E aí vamos começar a amarrar as coisas. Quando eu mudo essa visão de retorno sobre investimento, eu estou trazendo o cliente apenas pelo ROAS. Então, se ele está abaixo do meu mínimo, eu pauso. Tá. Mas, assim, a partir do momento que você muda essa lógica e você começa a pensar na LTV, essa métrica aqui, ela importa demais. Por quê? Porque você não toma mais a decisão com base no que eu falei. Você toma a decisão com base em quantidade de clientes que você está trazendo. Você tem que pensar no cliente não apenas como aquele número, e sim, de novo, no que ele vai gerar para você. Logo, para você gerar um faturamento de 300 mil, você tem que ter gerado, nos meses anteriores, tantos novos clientes. Por quê? Porque você vai fazer a composição entre clientes novos e clientes que estão recomprando consistentemente de você. Uma média, e aí pode passar na tua cabeça aí, né? Mas qual que é uma média aceitável? Em torno de 30%, tá? A média que você fala, é uma média boa, tá? Uma média de 15% já é uma média ruim. Então, eu estou falando que 15% dos clientes que voltam, eu tenho que, então, compor o restante do meu faturamento com novos. Em paralelo, eu tenho que estar aumentando essa minha taxa. Eu vou repetir, porque isso não é tão simples a partir num primeiro momento que você tem primeiro contato com isso. Eu preciso, a partir do momento que eu tenho uma taxa de recompra de 15%, ou seja, 15% do meu faturamento, ele vem da minha base. O restante, eu tenho que compor de novos clientes. Em paralelo, você vai aumentando essa taxa de recompra. Então, é disso que se trata. Esse número aqui é fundamental você acompanhar ele, tá? Fundamental. Outro número que você precisa saber, recompra média por cliente. Então, média de quantas vezes um cliente volta a comprar de você. Isso é importante, você fazer as suas estimativas de LTV. Então, por exemplo, cada cliente compra 1,4 vezes em 6 meses. É uma média, né? Então, por isso que te possibilita fazer 1,4. Esse número você precisa saber. Por quê? Porque entendendo essa média, aí a gente vai fazer ações, nós faremos ações para que a gente possa aumentar isso para cada cliente, tá? Aqui, como eu falei, então, uma taxa de recompra geral, então, porcentagem de clientes que compraram mais de uma vez. Então, eu dei lá o exemplo, do 15% ruim, 30% bom. É exatamente esse número aqui, tá? Então, do seu total de clientes únicos, dividido, né? Então, na verdade, clientes que recompraram, dividido pelo total de clientes geral, tá? Já dei o número aqui, 15% ruim, 30% bom, acima disso, excelente. Beleza? E é importante você também saber um LTV por cada usuário, tá? É uma métrica também importante. Aqui eu até deixei a fórmula, depois você pausa aí o vídeo, você consegue, não vamos entrar muito nisso daqui no detalhe, mas tudo isso aqui são métricas, tá? Que são importantes você acompanhar.
Mas, para começar, se você acompanhar o CAC, o LTV e essa taxa de recompra aqui, eu já fico feliz. Por quê? Porque a tua mentalidade ali, ela já vai mudar das tomadas de decisão. E você, ao ver, por exemplo, que sua taxa está em 40%, pô, maravilha, sua taxa já está boa, excelente. Então, pô, como é que você consegue otimizar isso? Como é que você consegue fazer com mais estratégia? Se você olhou para esse número, identificou que está 15%, está 7%, e nós já vamos mostrar como é que se faz isso na prática com a Praxis, tá? Então, aqui, só de você olhar para isso, tão grave, dessas métricas, CAC, LTV, taxa de recompra. Por hora é isso, para a gente simplificar, tá? Muito bem. Dito isso, a gente entra, então, pergunta óbvia. Vamos só repassar rapidinho. Ciclo da frustração. No ciclo da frustração, qual é o problema disso? O problema é que você está sempre com faturamento oscilante, você está sempre com margem baixa, porque você está único e exclusivamente dependendo do tráfego pago. O que você tem que fazer? Diversificar canal. Diversificar tanto o canal de aquisição, quanto linhas de receita. Uma excelente linha de receita para você mexer é trabalhar melhor com o teu público mais valioso, que é o teu público que já conhece você, já comprou e tende a ter ticket médio maior, porque ele sabe que você vai entregar, ele sabe da qualidade do seu produto. Claro, se você tiver qualidade. Se você não tiver qualidade, aí não tem recompra que te ajude, né? Não tem estratégia que te ajude, mas tenho certeza que todo mundo está assistindo aqui faz a lição de casa e tem bons produtos. E aí, dito isso, falamos um pouco sobre algumas métricas, falamos da relação CAC-LTV, e aí, pergunta óbvia. Cara, como é que a gente aumenta, então, o LTV? O que a gente faz, né? Então, você já entendeu que não adianta ficar só olhando para o cliente novo, e já entendeu que precisa aumentar a recompra. Mas para a recompra, né, você precisa ter estratégia. E aqui entra um conceito, e eu tenho certeza que você já ouviu falar desse conceito solto por aí, que é a tal da matriz RFM. Como é que a matriz RFM ela se conecta com esse tema da recompra, se conecta com esse tema do CAC-LTV? Tá? Como? Ela se conecta assim, ó. E aqui eu vou abrir essa... Até, Edu, se você quiser explicar, se você quiser entrar aqui, senão eu sigo. Pode seguir, eu vou complementando aqui. Boa. Então é o seguinte, ó. Por exemplo, isso aqui é um print, você pode enxergar lá na Praxis, tá? Isso aqui, olha que fantástico. Você consegue ter um mapa, tá? Da sua base. Isso aqui é a foto da sua base. A matriz RFM, o que significa, né? É recência, frequência e monetização, tá? Esse é o resumo do que está escrito aqui, e eu vou detalhar isso com o tempo. Mas você consegue enxergar a categorização que essa matriz ela faz. Então, eu tenho os clientes que são campeões, eu tenho os clientes que são leais, eu tenho os clientes que são mais recentes, eu tenho clientes que precisam de mais atenção, eu tenho clientes que estão em risco, e eu tenho clientes que são inativos. Por exemplo, a foto dessa loja aqui, o que ela mostra? Né? Que eu tenho de clientes campeões, isso mostra que em valor monetário, né? De clientes que são campeões, e eu até coloquei aqui exemplo, quer ver? Deixa eu só achar essa parte aqui. Espera aí. Ver se eu coloquei para cá. Bom, acho que eu não coloquei, mas tudo bem. Dá para explicar por aqui. Qual que é o ponto, tá? Dentro dessa matriz, ela vai te mostrar os clientes, e a nomenclatura tem tudo a ver com isso. Os clientes que estão comprando com maior recência, né? Então, aqueles que compraram recentemente, então o próprio nome já diz aqui. Aqueles clientes que compram com maior frequência,
e aqueles clientes que gastam mais com você, tá? Isso, não sei se você consegue enxergar na sua plataforma, nativamente, mas com a Praxis você consegue enxergar. Ela vai te mostrar, através com integração na sua plataforma, esses dados aqui. Ele já faz a categorização para você. Então, você já consegue enxergar aqueles clientes que precisam de mais atenção. O que é o cliente que precisa de mais atenção? Ele comprou, mas por algum motivo ele já faz um tempo que ele não compra. Isso você precisa levar em consideração na hora de você construir as suas ações. Na hora de construir, aí eu vou falar ali superficialmente como é que você aumenta o seu LTV e comunica com essa base. Eu tenho os clientes em risco, que são clientes. Esses aqui são clientes que compraram de você, gastaram bem com você. Então, eles, você tem que botar uma luz vermelha e você tem que começar a agir neles, porque senão você vai perder, né? Então, existe ali um parâmetro de tempo que esses caras eles compraram e a plataforma está te sinalizando. Ó, comprou, gastou bem, mas faz tempo que não compra. Precisa de atenção? Também é isso, só que esses gastaram menos. Você vai dar mais atenção para esses em risco. E você tem a parte boa também, né? Que é o campeão. É aquele que comprou, tem frequência e gasta bem. Esses caras, você precisa ter ações diferenciadas para ele. Você precisa ter grupo. Vou entrar aqui falar sobre isso, mas assim, você precisa trabalhar eles, por exemplo, num grupo VIP, você precisa trabalhar eles, por exemplo, trazendo algumas ações de exclusividade, alguns lançamentos, você começar por esse público. Você tem o leal, qual é a diferença? É porque o leal, ele tem também frequência, porém, ele gasta menos com você, tá? E aí você tem os inativos, o próprio nome já diz. Gastaram, mas faz um tempo que não voltam, faz um tempo que não compram, e tá aqui uma baita oportunidade, tá? É uma excelente oportunidade de você resgatar essas pessoas, fazer com que elas voltem a comprar de você, tá? E Eu deixa tinha... eu complementar aqui rapidinho. Pode voltar Claro, ali claro. na, na matriz. E o que é o legal, né? Então, assim, quando a gente consegue ter um mapeamento claro de quem são todos os seus clientes, então desde aquela tua primeira venda lá, vamos dizer que começou a vender em 2022, né? Tu tem esse cliente que está dentro dessa base desde a primeira venda. Cara, e todos os teus clientes já estão clusterizados, já estão segmentados. Então, pô, vamos dizer que a gente está com recompra de 10%, né, que está abaixo da média. Pô, e tem um cliente que comprou, gastou R$ 3.000 na loja de vocês, e não volta a comprar com vocês há 18 meses. Mas o cara já gastou. Pô, por que esse cliente não está tendo uma atenção? Porque ele já gosta da marca, ele gostou, ele foi cativo a vocês. Então, a estratégia a gente tem, e na prática a gente abre todos esses clientes, campeões, leais, recentes, vou mostrar depois na prática, né? Os princípios de atenção e risco nativos segmentados com o nome deles. O nome, o telefone, o e-mail, o produto que ele comprou, o produto que ele não comprou, a data da primeira compra, a data da última compra. Então, com isso na mão, a gente tem visto resultados incríveis. Um cliente que está acima do consumidor pegou, baixou ali esses nativos, fez o e-mail marketing e vendeu R$ 100.000 em 3 dias. Então, cara, porque o cara já gosta da marca, tá faltando aquele incentivo, tá faltando aquele cupomzinho de 15%, que assim, tu ia dar para um cliente novo um cupom de 15%, só que tu ia gastar também o investimento em mídia. E esse cara aqui é só um cupom de 10%. Porque ele já te conhece, é uma campanha bem feita por e-mail marketing, por exemplo, por WhatsApp, que esse cara volta, e aí aquele CAC que estava fixo lá em R$ 100, e a venda dele deu toda a vida, sei lá, 500, vira 1.000. Cara, é margem na veia, é dinheiro na veia, É isso. literalmente trabalhando quem já gosta de vocês. Então, o incrível é pegar e o campeão, cara, trata bem, segue cuidando dele. E quem deixou, vamos olhar com cuidado, vamos fazer reengajar com a marca, porque daí é o que o Gui sempre fala, cara, é margem, é lucro, é onde a gente vai ganhar mais dinheiro e vai gerar sustentabilidade nas nossas marcas. É isso. E assim, e você que tá vendo, né? Tipo, cara, assim, há 3 semanas atrás, foi isso mais ou menos. 3 semanas atrás, eu tava conversando com uma loja e os caras faziam 6 mil vendas por mês. Cara,
E aí eu fiz, né, inclusive dentro desse diagnóstico, tá aí, se você quiser, vai lá na descrição, eu perguntei, né, e aí, taxa de recompra? Cara, e era nicho de produto natural. Cara, é um, é um índice de recompra absurdo. Aí eu perguntei para ele, cara, em quanto tempo em média acaba, né, dos principais produtos dele, quanto tempo em média acaba aí o pote? Fala, cara, um mês e meio. Aí eu falei, e aí? E você não faz nada em relação a essa putz, cara? Tô fazendo um monte de coisa aqui, eu que toco o tráfego e eu que não sei o quê. 6.000 vendas por mês. Olha o tamanho, olha o ouro que ele está sentado em cima. Porque assim, ó, E você ainda pensa nisso, você tem nichos que a característica do portfólio talvez nem seja tanto de recompra, né? Sei lá, vamos supor que você está assistindo aí, você vende geladeira. Cara, você vai ter que trabalhar. Eu sou único e exclusivamente focado em geladeira. Tudo bem, pode ter. Talvez você tenha que trabalhar mesmo mais com novos, ou você compõe o teu portfólio com outras coisas, esse é o ideal. Agora, existem nichos que, assim, na veia, a característica de recompra, né? E aí você está sentado num ouro, e se você hoje está se identificando com isso, é o que o Edu acabou de falar. Cara, não é tão simples realmente você pegar e compilar todos esses dados, mas com a Praxis você tem isso, cara, num clique. e Né? esse cliente do setor de produtos naturais, o fato é, esse cliente deve comprar a cada 30 dias. Cara, a grande verdade é, se ele não está comprando de ti, ele está comprando teu concorrente. É Total, fato. É fato. é isso. Tipo assim, o produto suplementos. Cara, o pote whey vai em 30 dias. Cara, é óbvio, cara, não comprou de ti, tá comprando o concorrente. Cara, aproveita, pô, tu sabe que teu produto tem tempo de vida de 30 dias. Pô, em 22, em 20, já manda aquele e-mail marketing. Pô, e aí? Olha que tá acabando teu produto, a gente sabe que tá acabando. Por que que não vem aqui com esse cupom assim de 10%? Cara, LTV na veia, margem na veia. É Então, isso. conhecendo e com dados ajuda bastante isso. Cara, dá pra ganhar bastante grana. Muito bom, muito bom. E aí foi isso, né? Isso que a gente falou, então, matriz RFM. Então, se você já ouviu falar dessas três letrinhas por aí, agora você entendeu aonde que entra isso na conversa da recompra, né? Nesse papo da recompra. E aí tá bom. Você Vamos então fazer um resumo novamente. Falei do ciclo da frustração, falei que você não pode ficar dependente. Por quê? Porque tua margem ela cai justamente por isso. Seu faturamento ele é oscilante por causa disso. Você precisa diversificar, tá bom? Ao diversificar, você tem opções mesmo na aquisição? Tem, mas você está sentado em cima de um ouro que é o teu melhor público, que é o público que já comprou de você. Dito isso, te apresentei o que é a relação CAC-LTV, né? LTV, você mudar a visão do ROAS para o CAC LTV, que é justamente o valor do cliente no tempo, e aí você toma melhores decisões com base nisso. Te apresentei ali o estudo da tua base, né? Que a Praxis vai te ajudar isso de uma forma muito rápida e fácil, porque essa matriz é a clusterização, é a categorização da base. E aí vamos supor que espero que você se surpreenda, né? Talvez até seja uma boa notícia se olhar para a plataforma e tá lá, pô, um monte de cliente inativo. É uma oportunidade você pegar e reativar esses caras, né? Se você está tendo esse primeiro ponto de contato agora, então a matriz ela serve para isso, para te dar clareza. Então tá bom, agora eu conheci minha base, então agora eu vou ter ações específicas para cada um deles. E aqui a gente entra para já ir encaminhando para o final e passar a bola para mostrar na prática para vocês como é que você vai aumentar, né, o LTV na prática. E aí eu vou linkar essas letrinhas, o R, o F e o M. Que aí você pensa assim, ó, aqui é um último conceito que eu quero te entregar. Da base que você tem que atuar nesses três pontos. Você tem que fazer com que a pessoa ela compre mais de você. Você tem que fazer com que, né, que aí é a frequência. E você tem que trabalhar no M, que é aumentar o ticket, tá? Então, por exemplo, para você aumentar a frequência de compra, o Edu acabou de falar aí. Exemplo de campanha de e-mail marketing, às vezes algumas são sazonal, né? Isso é simples, você talvez até faça, mas não de uma forma estratégica. Fluxos de automação com recompra programada, deu o exemplo aí da suplementação, né?
Uma coisa aqui que aí vai envolver tráfego, mas não deixa de ser um aumento de frequência, que é um remarketing só para clientes inativos, dá para você testar, e campanhas baseadas em recência. Então, por exemplo, faz 60 dias que você não compra com a gente. Então, vem cá, ó, te dou um bônus de tal, 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 tal. Então, são exemplos de comunicação que você pode trabalhar. De novo, poderia aqui rolar mais uma aula de 40 minutos só falando sobre régua. E eu me comprometo a voltar aqui, ter mais uma aula para a gente falar sobre, de forma mais específica de ação para aumentar a recompra, tá? O M, como é que a gente aumenta o M? Cara, vamos no exemplo aí que o Edu deu da suplementação. Eu sei que o whey ele vai acabar em 30 dias. Eu mando faltando ali 10, 7 dias, eu mando o whey e mando uma creatina junto. Ó, cara, dá uma olhadinha aqui. Ó, estamos com uma promoção também. Tem o whey e eu tenho aqui uma creatina em conjunto. Ou, cara, tem uma nova coleção que está chegando aqui de termogênico. Então eu ponho o whey e ponho um kit ali com 2 termogênicos que ele pode tomar e etc, etc, etc. Tá? Que aí eu dei o exemplo de upsell. Pô, legal. Outra coisa que você pode fazer. Você pode, isso já entra em algumas ações ali de CRO, de otimização dentro da loja, mas no seu checkout, se a sua plataforma não tem, importante você ver também formas de você fomentar o upsell, fomentar o cross-sell. Outra forma também é você aumentar, né, colocar ali alguns estímulos. Um exemplo é o frete grátis acima de um valor mínimo, e aí você pode fazer campanhas específicas. Isso funciona muito, tá? Campanhas, pode ser que você nem solte isso para público frio, mas para público de comprador, você consegue você move melhor o ponteiro do ticket médio quando você trabalha, por exemplo, com frete grátis. Se é uma loja que não consegue dar frete grátis para todo mundo, às vezes você consegue, tá, mover o ponteiro ali da sua base, o ticket médio, dando ali mexendo com frete grátis. Olha, eu consigo te dar um frete grátis acima de tal valor, porque ele já te conhece, já comprou, é por isso que você consegue mover ponteiro um pouco mais rápido. Programa de pontos para compras maiores, então cashback, né? Então, são coisas importantes aqui que você pode e deve trabalhar. Trabalhar o relacionamento, né? Então, acho que é importante também. O R, na verdade, da RFM é a essência, mas aqui eu trouxe uma questão do relacionamento, que é para quê? Cara, se trabalhar uma experiência melhor, então, isso é muito importante. A primeira impressão, ela conta, né? Então, pô, uma embalagem, um atendimento perguntando como foi, um atendimento perguntando um NPS. Isso são pequenos detalhes, cara, mas que mudam um pouco a percepção. Você pensa assim, ó. Pensa na última coisa que você comprou pela primeira vez. E pensa, cara, por que você não voltou? Fora aquelas que, tipo, você compra uma vez só e acabou, mas pensa aquela que é realmente que você compra e compra mais vezes. E aí você acabou comprando de um outro concorrente. Por qual motivo você não voltou? Qual foi a experiência que faltou? E tenta implementar isso para dentro da tua loja. Porque isso influencia diretamente naquele número da matriz lá. Às vezes a pessoa ela comprou uma vez e ficou inativa. Você até soltou, né? Você até soltou e-mail, você até soltou WhatsApp, você até tentou fazer através da esteira. Só que a experiência não foi boa. É isso que eu chamo do relacionamento, tá? Enfim, falamos um pouco aqui de cashback, mas é importante para alguns clientes, falei lá dos leais e dos campeões. Cara, você tem que tratar esses caras diferente, porque eles já gastam com você há um tempo, eles já gostam de você, então eles, aqui, só nesse ponto, daria para também falar mais 30 minutos, mas faça ações diferentes para eles, tanto ações de lançamento de produto com antecedência, você pode trabalhar ali eventos, tem marcas que conseguem fazer isso, nem toda marca consegue fazer isso, mas, cara, trabalhar um evento, você chamar os seus clientes VIP, isso, cara, dá uma diferenciação absurda, tá? E uma Pode falar. dica, deixa eu só fazer um comentário. Eu vejo muita gente errando, trata melhor o novo do que o antigo.
né? Então, dá só promoção maravilhosa, é frete grátis, é cupom de, sei lá, 30%, 40% para cliente novo. O cliente novo é um mundo de alegrias. E o cliente antigo já comprou 10 vezes contigo, não tem uma regalia da marca. Não tem um cashback, não tem um pontinho, não tem um Ah, ele já grupinho. volta mesmo, né? Eu já Ele já vi. volta menos dele, até ele parar de voltar, né? É. Então, acho que esse é um dos principais erros, assim, que a gente vê nessa área de LTV, de recompra, que o pessoal, só quer saber do novo, que cai lá em cima, naquela primeira área da aula que tu fez, encanto novo e o antigo. Não, cara, encanto antigo, encanto o cara que é fã. E assim, e aí você pode. Eu já vi casos também, tá? Às vezes o cliente ele tem uma diferenciação muito grande de produto, ele tem um preço assim absurdo e realmente as pessoas elas voltam organicamente. Ela volta, sem o cara fazer muita coisa. Mas aí você pensa, e se você estivesse olhando para ele com mais carinho? Aí eu volto aqui para a questão do ticket médio. Para você não ter a dúvida, se ele volta organicamente, às vezes ele volta lá e ele compra sempre o mesmo produto. Esse do produto natural, por exemplo. Ele volta sempre comprando o mesmo produto. Sei lá, eu olho um estimulante aqui que eu tomo e eu gosto. Se você viesse com uma outra abordagem para aumentar o ticket, cara, e aí vamos supor que você tenha uma base gigante como esse, tem 6 mil, vamos supor aí que sua taxa de recompra orgânica esteja em 10% e você consiga aumentar em 30% o seu ticket médio com essa base. Olha o quanto isso mexe na tua linha de receita e olha o quanto isso influencia na tua margem. Aí a gente amarra com o nome da aula. Muita gente começou a falar, por que que isso te traz margem? Por causa disso, pô. Então, é uma coisa, já está aí, tá? Já está aí. E muito bem. E aí, eu trouxe aqui, né, para você, porque é importante você utilizar isso, mas a gente já acabou falando um pouco, já falamos, e aí a gente vai, eu vou passar a bola, inclusive, para a gente ver na plataforma mesmo. Então, por que usar os dados para a gente trabalhar essa esteira, né? Para você premiar os seus melhores clientes, para você recuperar os seus clientes inativos e para você tratar de forma diferente aqueles que compram muito, compram pouco e agir com estratégia, né, dentro das suas ações de aquisição e das ações de recompra. Agora, esse é um ponto muito importante. Eu crio conteúdo, estou ali falando com lojistas todos os dias e muitas pessoas me perguntam quando a gente fala desse tema, tá, mas cara, como é que eu vejo os dados? E aí agora, então, se você quiser compartilhar a tela, para você mostrar quão fácil Show. é Vou quando você tem ali a compartilhar ferramenta aqui. certa. E acho que esse é o grande ponto. Acho que depois a gente pegar o contexto, a gente conseguir ver certinho na prática o que está acontecendo, né? Tá vendo a minha tela aqui, Gui? Sim, deixa eu parar de compartilhar a minha. Oh, Boa. Tô legal. vendo Tá vendo aqui? bem. Deixa eu tirar esse Sim. negocinho aqui. O que é a ideia aqui, né? Então, essa aqui seria uma primeira tela da Praxis, como é que a gente vai entregar todas as informações que você precisa para aumentar a sua recompra, aumentar a LTV, fazer os clientes rodar com vocês. Primeiro, a gente precisa conectar tudo, tá? Vai conectar a loja de vocês, seja qual plataforma você usar, Shopify, Nuvem, Tray, a gente conecta com 95% das principais plataformas, vai conectar no teu Facebook, vai conectar no teu Google, no teu RP, e vai, em primeiro lugar, vai te entregar já uma visão centralizada de todos os dados de vocês. Esse aqui seria o nosso painel de controle, que a gente já traz exatamente os pontos que a gente trouxe. Primeiro é CAC. O CAC está na tua cara, está em quarto lugar do lado de total vendido do ROI, que a gente consegue acompanhar o CAC, consegue acompanhar o teu investimento total em marketing, além só das campanhas, pode botar o que o Gui falou exatamente. Pode botar influenciador, pode colocar e-mail marketing, pode colocar agência, pode colocar o tráfego. Tu consegue comparar o CAC com o CPA, né? E tu consegue acompanhar também o número de novos clientes. Por que é maravilhoso acompanhar o número de novos clientes? Já na cara esses clientes novos que a gente conquistou em março, talvez já voltem em abril, talvez já voltem em junho, talvez já voltem em setembro. Tu tá gerando o teu funil futuro. Essa aqui é uma visão geral, bater o olho, ter tudo organizadinho, saber exatamente tudo que está acontecendo na tua marca. E a gente vem direto para o nosso objetivo aqui do papo, que é acompanhar um pouco a nossa recompra, né? E esse número é muito legal de bater o olho, que é onde a gente... É o que o Gui falou, assim, ou tu fica surpreso ou tu vê um mundo de oportunidades, né? Porque o que a gente pega? Como a gente conecta direto na plataforma, a gente sabe exatamente quanto que vocês venderam.
mas também a gente sabe exatamente quanto que desse total vendido é de recompra. E o que a gente consegue ver aqui? Que nessa loja teste nossa, a gente tem 32,6% da venda que vem de clientes antigos. Ou seja, essa marca só precisa conquistar 60% da venda de clientes novos. 30% já vem de um trabalho bem feito. Essa loja está extremamente em linha, produto bom, trabalhando bem a base. E o que é legal acompanhar? Então, nesses 300 pedidos que ela vendeu, 93 é recompra, ou seja, 30% da base é recompra. A gente consegue ver mês a mês. Vou pegando em abril, por exemplo, que ó, vendeu 24 pedidos de primeira compra, 7 pedidos de segunda compra, 2 pedidos de terceira compra e tem um pedido de sexta compra, ou seja, uma marca que encantou o cliente, o cara está vindo ali pela sexta vez. E outra coisa, saber exatamente, com base em dados, a gente sabe quanto tempo demora para esse cliente comprar conosco. Ou seja, entre a primeira e a segunda compra, um cliente demora na média 200 dias. Isso aqui é uma loja teste no setor de moda, então ele demora mais ou menos de 6 a 7 meses para fazer a segunda compra. Agora, voltando para o assunto de suplementação, pô, o cara tem que, essa data aqui deve estar mais próxima de 25, de 24, 28 dias. E a terceira compra ele faz um ano depois, né? A sétima compra, o cara demora 2, 3 anos, mas ele volta a comprar com a gente. Isso é importante. Tu estica esse LTV, tu trava o CAC e tu vai aumentando esse LTV. A gente consegue ver quanto que a gente vendeu de primeira compra, de segunda compra, e desse mundo, quantos clientes novos a gente conquistou nesse período. A gente está vendo aqui em janeiro, de janeiro até hoje, então, 7 de abril, então, estamos vendo esse período aqui de mais ou menos 100 dias, os 100 primeiros dias do ano. A gente conquistou 270 clientes novos, 80 deles já voltaram a comprar conosco, é 30% de recompra, e um cliente, na média, volta a comprar com a gente mais ou menos 2 vezes ao longo da vida. Aqui a gente tem 100 dias de vida e já voltaram 2 vezes, o que é maravilhoso. E ver também qual que é o ticket médio dessa compra. E olha que legal, aqui a gente vê que o ticket ele é estável nas 4 primeiras compras. Tá? O pessoal está sempre gastando na base de 470, 460, entre 450 e 500 reais. Mas quando o cara vai para o sexto, sétimo pedido, o cara fidelizou, na sétima compra já gastou 800 reais, além dos outros 450 das outras 6 compras. Então é um LTV na veia, é uma grana muito boa de ganhar. Por quê? Porque aqui é onde a gente consegue botar os números. O CAC é dado. Botou dinheiro em Face, botou dinheiro em Google, botou dinheiro em influenciador, botou dinheiro em plataforma. O teu CAC, o CAC tá dado, é 120 reais. O que depende de ti agora? Cara, depende aumentar esse LTV, que é o Lifetime Value. É quantas vezes esse cliente comprou com a gente, quanto ele tem gastado em cada compra, multiplicamos pelos outros e a gente consegue ver. Essa loja faz um cliente gastar na média R$ 932 reais. A gente viu ali no painel anterior que ele gasta por, na média, R$ 450, mas um cara que volta 2 vezes, né, a frequência de compra dessa loja é 1,9, cara, esse cara deixa R$ 930. Com um ticket de 430, com um CAC de 120, é uma loja meio apertada, né, o LTV CAC fica em 13,5, assim, pô, não é uma loja muito lucrativa, uma loja deve estar sempre no aperto. Agora, ele voltando a comprar conosco, pô, a 7,9 ele está gastando mais ou menos 12% da receita dele em marketing, começa a gerar lucratividade. Essa loja começa a dar bastante dinheiro. E é legal que a gente consegue acompanhar mês a mês o que está acontecendo. Qual que é o LTV de clientes que compraram em cada um dos meses, qual que é o CAC e o número de novos clientes conquistados todo mês, a evolução do CAC e do CPA, e o que é legal, acompanhando esses indicadores, tu sabe o que tu precisa melhorar. E o bacana é, tu vê tudo isso e diz, legal, eu tenho esse LTV, esse CAC, e quem são esses clientes? Que é onde a gente entra na visão da matriz RFM. Todos os clientes segmentados desde a primeira compra de vocês, então o algoritmo funciona com a realidade de cada uma das lojas, considerando o perfil de recência de cada loja, de frequência de cada loja, de valor gasto monetário de cada loja, segmenta todos os clientes em campeões, leais, recentes, que precisam de atenção em risco inativos, e te gera a lista com todos os clientes. E o que é legal? Tu consegue segmentar e fazer ações específicas para cada um deles. Por exemplo, eu só quero fazer uma campanha para meus clientes que são considerados campeões, e, por exemplo, quero fazer uma campanha de frete grátis para meus clientes campeões. Filtra aqui só clientes do Paraná, por exemplo, né, que tu tem um frete barato, como exemplo. Toda a base está aqui. E que comprou o produto X. Filtra ali o produto X. Cara, tu sabe qual que é o cliente, o produto, a localização e a segmentação. Ou então, fazer o contrário, quero pegar só um cliente que comprou
eu quero fazer uma ação para um cliente que não compra mais de 365 dias com a nossa marca. Gerou de novo a lista, com o nome do cliente, com o e-mail do cliente, com o telefone do cliente, e temos aqui 133 páginas de 10 nomes, ou seja, temos mais de 1.300 nomes. É literalmente pegar essa base e botar em ação. Pegar o vendedor de vocês, libera acesso só a essa abinha aqui e diz, começa a filtrar. Começa a brincar aqui que vai gerar venda. E efetivamente, gera muita venda. Porque consegue promover os campeões e os leais, faz os recentes não caírem, né, faz os recentes subirem, e quem está inativo e em risco, a gente começa a trazer eles para cima e voltar a gerar a lealdade que a gente precisa desses clientes. E o que é o legal? É a gente conseguir acompanhar tudo isso, ter sempre atualizado, e aí um plus a mais é tu conseguir gerar metas para esses clientes, né, e conseguir mensurar, por exemplo, colocar metas de recompra e conseguir mensurar, olha aqui, a minha meta era 22, estou com 32%. Pô, estou muito melhor que o esperado. Eu queria captar 425 clientes. Só conquistei 209, ou seja, logo o meu custo de aquisição está bem mais alto do que eu estava planejando. Então, o legal é a gente conseguir ter essas metas, conseguir colocar, deixar bem claro isso e mudar esse mindset. Cara, meu objetivo não é só ROI, meu objetivo é LTV. Para isso, cara, qual que é o CAC que eu aceito pagar? Porque eu espero ter esse LTV. E com a Praxis, né, a gente consegue dar esse dado para vocês, vocês conseguem ter a certeza que vocês estão acompanhando o número certo e sempre certo, conectado com tudo que vocês estão olhando e, cara, e aí tocar e ganhar dinheiro. É usar essas estratégias, usar esses dados e ter menos achismo, né? E deixar de ter esse ROAS, né? Começar a olhar para CAC LTV. E eu acho que é um pouco que eu e o Gui estamos falando, estamos construindo vários projetos juntos, que é, cara, vamos botar mais inteligência, vamos colocar mais metas, vamos colocar mais informação para ganhar dinheiro. E esses dados a gente entrega, aí só para finalizar aqui, esses dados a gente entrega de forma automática, né? Mas se usar em planilha e calcular tudo, cara, funciona também, tá? É bom também, é maravilhoso, porque tu consegue também, pelo menos não vai ter nossa eficiência, não vai ter inteligência, mas, porra, pelo menos, cara, tá acompanhando e tá olhando para a coisa certa. Então, acho que é meio que uma visão geral aqui e o objetivo, cara, de efetivamente aumentar as margens de vocês. Parar de apresentar aqui, Gui. Não, boa, boa. Cara, fantástico, assim. E de novo, tá? Eu afirmo que ao conversar com muitos lojistas, grande dificuldade é isso que, claro, aqueles que já entenderam esse conceito, que já estão olhando para a recompra. Para essa galera, é uma dificuldade muito grande de você fazer essas integrações de dados. E olha só a facilidade que o Eduardo mostrou aí, cara, de você conseguir. Isso daí que você mostrou é fantástico, de você filtrar, você ter já ali o WhatsApp da pessoa, você já tem ali a lista de uma forma muito simples de você extrair, porque, pô, dependendo até o campeão ali, o cara gastou com você, sei lá, 32 mil ali no último período e ele deixou de, por algum motivo, esse cara deixou de comprar. Você tem que abordar ele no 1 a 1, cara. Vai atrás, cara, vai atrás. Vai atrás. Então, isso dá clareza, e eu acho que é disso que se trata aqui, né? Então, a ideia é de trazer esse conceito, né, para você sair desse ciclo da frustração e trazer ferramenta para você fazer isso, tá? Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido. Novamente, reforço. Então, nós vamos deixar aqui no link da descrição os dois, tanto a parte de você ter o acesso através para teste ali, tem um período de teste, né, na prática, eu vou deixar à disposição para que eu possa te ajudar a fazer esse diagnóstico. Se tiver com a Praxis, melhor ainda, porque vai me facilitar fazer o diagnóstico. Beleza? Então, por essa aula aqui é isso. Nós voltaremos aqui com mais. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Edu, valeu pelo papo aí, parceiro. Valeu, Gui, valeu, pessoal, obrigado pela atenção. Valeu, tchau, tchau.